Meus irmãos, a paz do Senhor. Livro de Isaías, capítulo de número 36. Vamos ler alguns versículos. Quantos irmãos localizam, eu quero ser grato ao Senhor. Louvá-lo por essa oportunidade. Estarmos juntos aqui para compartilhar uma mensagem da parte do Senhor. Agradecer ao Senhor, louvá-lo pela vida do pastor Sérgio Reis. Obrigado pela oportunidade, pastor, de nos convidar para ministrar a palavra. Saudando o pastor Sérgio Reis, saúdo também aqui os meus companheiros que me deu o privilégio de dividir a tribuna. Juntos aqui fui bem recebido, e a toda a igreja, em nome de Jesus. Capítulo 36, tem alguns versículos eu queria fazer menção. Aconteceu que no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabizeque desde Laquim, Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército e parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo dos lavandeiros. Então saiu a ele Elequim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sedna, o escrivão, e Joás, filho de Asaf, ou Chancherlé. Rabizeque lhe disse: ora, direis a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é esta que tu manifesta. E você diz amém. Por favor, se assenta em nome de Jesus. O texto que nós fizemos menção aqui agora retrata um momento emblemático, pois o inimigo se levantou com grande fúria. Na verdade, aqui, a fúria do inimigo se deu através de algumas atitudes tomadas por Ezequias. Ezequias, ele é totalmente oposto ao seu pai. Os irmãos conhecem a história dos reis, sabe que Acás, ele foi um dos piores reis de Judá. Este homem, ele teve a ignorância de ajuntar todos os objetos sagrados, quebrou todos os itens da casa do Senhor. Ele também mandou fechar a porta da igreja. Naquela época, no domínio de Acás, não tinha culto, a igreja estava fechada, o templo havia sido profanado. Em todas as esquinas das cidades de Judá, levantou poste ídolos, queimou incenso e altares altos aos deuses pagãos. E começou a queimar incenso. Isso acendeu-se a ira de Deus. Porém, a história diz que por volta do ano 715, Deus toma a vida de Ezequias. Os relatos no livro de Crônicas, no capítulo de número 29, diz que Ezequias tinha apenas 25 anos de idade. Ele tinha 25 anos de idade. Não foi o rei mais novo de Judá, mas a idade dele, de 25 anos, chamou a atenção pelo fato de ser um jovem. Eu já abro um parêntese aqui para falar que não é de acordo com a idade, com a faixa etária, mas sim com a responsabilidade. Tem pessoas que têm idade avançada, porém ainda não teve uma responsabilidade, uma postura diante do Senhor. Tem jovens que já têm postura admirável,
aceitável. Porém, este moço, no primeiro ano, primeiro mês, primeiro dia do seu reinado, ele vai tomar algumas atitudes que eu queria destacar. A primeira atitude que ele vai tomar é abrir o templo, é abrir a casa do Senhor. Ele mediu-se e viu que não poderia governar, não poderia legislar de forma alguma sem antes abrir a casa do Senhor. Para os nossos dias atuais, o templo físico, graças a Deus, está aberto. A instituição está aberta. Mas a pergunta que não quer calar nesta noite: e o templo do Espírito Santo? E o seu templo? E o seu coração? Como que está o seu coração nessa noite? Você já chegou à igreja, graças a Deus. Ufa! Como foi difícil chegar aqui a esta noite. Mas eu lhe pergunto, e ao culto? Você já veio? Você já entrou no culto? Culto e igreja são distintos. Culto e igreja são diferentes. Igreja, instituição. Igreja, espaço físico. Culto espiritual, entrega. Culto não recebe, culto dá. Culto não é para poder sair daqui com nenhum tipo de donativo material. Porém, saímos daqui cheios da graça, da misericórdia do Senhor. Como está o seu culto nessa noite? Oh, glórias a Deus. Lembrando que o culto não começa aqui na igreja. O culto começa dentro de casa. Quando você se levanta pelo amanhã, quando você abre os seus olhos e dá o seu primeiro suspiro de vida, você já levanta glorificando ao Senhor? Você já levanta agradecendo a Deus? Você já levanta sendo grato pelo fôlego de vida? Culto é isso, entrega, agradecimento, louvor ao nome do Senhor. Então o culto já começa dentro de casa. Partindo desse pressuposto, a Bíblia diz que ele abre a porta da igreja e olha para o altar. É noite de nós olharmos para o altar. Não o altar físico, o altar do seu coração. Porque tudo bem, já veio à igreja, já entendeu o que é o pressuposto do culto, mas agora o altar. Lugar que já foi dito aqui, sacrifício. E sacrifício, o pastor Sérgio Reis diz que não se entrega vivo, entrega morto. Então você hoje tem a oportunidade de sacrificar desejos, pensamentos. Você tem a oportunidade hoje de entregar no altar sentimento de amargura, de dor, de decepção, de frustração. Eu não sei, os irmãos, adquiri uma maturidade espiritual e aprendi, é no altar aonde eu deposito todas as minhas frustrações, todas as minhas ansiedades. Eu deposito aqui as tristezas, as alegrias, as derrotas, as percas. Deus quer que você entregue tudo para Ele. Eu disse tudo, não é a metade, não é uma terça parte, é tudo. Enquanto nós não entendermos que o altar é entrega de totalidade, o altar é entrega de tudo, pois bem, entregue tudo no altar. Mas a Bíblia diz que Ezequias olhou para o altar e percebeu que o altar estava sujo. O altar precisava de limpeza. Não é de qualquer maneira a entrega. Haja visto que existe algumas situações por aí que entrega de qualquer maneira, que faz de qualquer jeito. Deus não aceita de qualquer maneira. Deus não aceita qualquer coisa. Você aceita qualquer coisa?
você aceita de qualquer maneira. Nos seus pedidos de oração, eu sei que aqui tem crentes racionais, inteligentes, e pede coisas grandes para o Senhor. Faz exigência de cor, de tamanho, de espaço, não é assim? Porque quando eu oro, eu converso com o Senhor. Eu digo para Deus, é assim, dessa forma, na cor tal. Senhor, eu quero tal. É assim que nós conversamos com Deus. Porém, para pedir, nós fazemos exigência, determinamos algumas coisas e estabelecemos. Mas para entregar, queremos entregar qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer forma. A matemática não está batendo, está em falta. Vim aqui nessa noite como profeta de Deus para te dizer: entrega tudo, dê tudo, não deixe reserva. Se é para o Senhor, faça de corpo, alma e espírito. Entrega tudo, porque através disso você vai ter retorno. O altar não deve nada para ninguém. Ele não deve, ele tem uma boa paga para cada um de nós. Então a atitude deste moço foi limpar o altar. É impossível entregar um sacrifício ao Senhor, uma oferta de adoração, com o altar sujo. Deus não recebe. Primeiramente, vai lá, deixa a oferta no altar, reconcilia-te com teu irmão. Não importa quem errou, não importa quem pecou, não importa quem disse ou deixou de dizer, quem magoou, quem feriu, faça a sua parte. Vai lá, peça perdão. Uma palavra tão simples de se dizer, mas tão difícil de se aceitar. É noite de nós entendermos: se não houver uma limpeza no altar, passaremos por etapas difíceis. Pois quando esse homem percebe que agora ele precisa fazer uma limpeza no altar, ele precisa purificar, o que vai acontecer? Ele vai chamar os levitas, ele vai chamar os sacerdotes, vai em cima do altar e começa a limpar, começa a fazer uma faxina. Deixa eu falar o que o Espírito da profecia está me dizendo. Crentes do século 21, igreja do Senhor, está na hora de fazer uma limpeza, está na hora de fazer uma faxina. Os anos estão se passando, os tempos estão avançando, e nós temos a mania de acumular algumas coisas, de fazermos confecções de algumas coisas. Deixa eu lhe falar aqui um populacho: no céu não entra bagagem, no céu você não vai precisar de mala, você não vai precisar, não vai precisar. Você não vai precisar levar tralha nenhuma, você não vai precisar os piquá. Eu sou da Bahia, amanhã fala assim: deixa os piquá aí. Vai, menino, deixa os piquá. Eu disse: manhã, o que é piquá? Ela disse: coisa que não presta, é coisa ruim. Então é noite de nós abandonarmos as tralhas, deixar de lado as tralhas. Arranca, tira. O coração tem que estar limpo, purificado, santificado. Esses dias perguntaram para mim: ô Wendel, você não está com raiva não? Você não guardou raiva nem rancor? Eu disse: amigo, eu não guardo nem dinheiro. Vou guardar raiva? Vou guardar rancor? Enquanto eu estou guardando raiva, rancor, o abençoado está lá comendo, bebendo, dando risada, e quem fica doente é quem guardou tal sentimento. Pois bem, se depender do meu perdão, está perdoado. Vá para o céu, vá para a glória. Aleluia. Noite de fazer uma limpeza. Tem que limpar. A Bíblia diz que esse homem começou a limpar o altar, começou a fazer uma faxina, porque ele sabia que não poderia governar, não poderia fazer nenhum tipo de ação, executar nenhum plano de governo, se não tivesse uma limpeza. Pois bem, após isso, fez a limpeza. No livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 20, ele começa agora a dizer: o culto voltou, o culto voltou.
pode vir, está liberado. Agora, depois que abrir a porta da igreja, agora que lhe fizemos a limpeza e a faxina, agora pode vir cultuar, pode vir. A porta da igreja está aberta, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém começou agora a adorar o nome do Senhor. No versículo de número 1 do capítulo 30 do segundo livro de Crônicas, estabeleceu a Páscoa. O povo não fazia mais um dos memoriais mais importantes das nações. A Páscoa era um dos memoriais mais importantes da nação. Para os nossos dias, a Santa Ceia do Senhor, o momento de memorial, de nós fazermos menção do nome do Senhor, do partir do pão, do compartilhar do corpo de Cristo, de compartilhar do sangue de Cristo. Para o povo hebreu era o símbolo da libertação. Era o momento que Deus libertou o povo de quase 400 anos escravo lá no Egito. Deus tirou o povo de braço forte, de mãos estendidas. Então nem isso mais estava acontecendo, nem isso mais estava sendo celebrado. Então Ezequias disse: a partir de hoje nós vamos voltar a comemorar a Páscoa, vamos celebrar a Páscoa. Oh, glórias a Deus. Observa que, tomando todas essas medidas, agora, dentro desse inteirinho, acontece o que? Se levanta o inimigo. E aqui eu preciso que você preste bastante atenção. Enquanto a porta do templo estava fechada, enquanto o altar estava sujo, enquanto o povo não estava mais celebrando a Páscoa, estava tudo bom e obrigado. Foi só alguém se posicionar, se colocar na posição, fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Satanás se levantou com fúria. Senaqueribe nada mais é do que a figura representativa de Satanás. Para os nossos dias, observa que estava vivendo de forma aleatória, não tinha compromisso, não queria de forma nenhuma fazer a vontade de Deus. Estava tudo bem, obrigado. Talvez a falsa sensação de prosperidade, calmaria dentro de casa, talvez a ausência da necessidade, isso comprovava que era uma bênção do Senhor? Não, era porque você estava lá, estagnado, parado. Mas quando você decidiu, a partir de hoje, vou fazer a vontade de Deus, a partir de hoje, vou me levantar, passar a jejuar, a consagrar, a ler Bíblia, eu vou participar dos cultos, não vou perder uma escola dominical, doutrina, estou lá, o primeiro a chegar, vou me ajoelhar, conversar com Deus, eu vou limpar o meu eu vou arrancar tudo que não agrada ao Senhor, eu vou fazer parte do processo para viver o propósito do Senhor. Pronto, começa agora uma meia dúzia de coisas a acontecer, fenômenos que antes não acontecia, começa a acontecer. O inimigo vai se levantar de todas as formas, e uma das formas do inimigo se levantar é trazer o medo, é trazer a afronta, é tentar tirar de você a paz, é arrancar de você o bem mais precioso, que é a sua comunhão, que é a presença de Deus. Mas entenda que tudo isso aconteceu porque este homem decidiu fazer a vontade de Deus. Ele decidiu se posicionar. Quando chegou as notícias, observa que estava tudo bem e obrigado, mas as notícias chegou, e as notícias era: Senaqueribe está vindo. E a resposta que foi dada foi impressionante, porque ele não deixou se intimidar. Ele poderia muito bem ter deixado se intimidar, mas o que aconteceu? Ele não se intimidou, pelo contrário, ele foi diante da casa do Senhor, que ora estava fechada, que ora estava corrompida, com altar sujo, mas ele vai para a casa do Senhor e vai fazer o quê? Orar a Deus. Ele vai clamar ao Senhor. Há um segredo na oração.
Quando você ora, você se comunica com Deus. Quando você clama ao Senhor, você tem acesso ao céu. É impossível acessar o céu se não tiver oração. 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 É impossível conversar com Deus se não tiver oração. Pregador, o que é oração? Relacionamento. Oração é diálogo. Oração é conversa. E dentro dessa conversa que ele teve com o Senhor, ele vai fazer menção de tudo quanto ele fez diante da presença do Senhor. Se você for conversar com Deus hoje, se você fosse pôr de joelho diante do Senhor, que tipo de memória você vai fazer com Deus? Que tipo de conversa você vai fazer com o Senhor? Vivemos hoje em uma geração onde não há mais o despertamento da oração. Orar. Se relacionamos com pai, com mãe, com filho, com marido, com esposa, passamos o dia, muitas das vezes, tagarelando, jogando conversa fora, mas não tiramos 1 minuto de oração, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. Quanto tempo foi que você orou ao Senhor hoje? Quantas horas foi que você se dedicou na oração hoje? Pois bem, se não ora, não tem resposta. Se não ora, não tem diálogo. Se não tem diálogo, ele não irá conceder coisíssima nenhuma. É necessário orar. Orar, oração, oração. Mateus capítulo 6, versículo 6. E tu, quando orares, vai para dentro do seu quarto. Tem hora que tem que sair de cena. Tem hora que é necessário entrar dentro do quarto, fechar a porta, desligar o roteador, esconder o celular e ir conversar com Deus. Conversar com Deus. Conversar com Deus. Conversa com Deus. Fala com Ele. Ele precisa saber das suas necessidades. Ah, pregador, mas só eu em pensar ele já sabe. Verdade, onisciência, um dos atributos de Deus. Mas assim ficaria fácil, não é verdade? Oração. Debruça, sacrifício de oração. Ora ao Pai que está em secreto, porque o Pai que está em secreto, Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê. Ele está te vendo, está te contemplando, Ele está te observando, Ele está de olho em você. Então é necessário orar, conversar com Deus. Então foi isso que esse homem fez, foi conversar com Deus. E não apenas isso, ele tomou algumas atitudes. O rei Ezequias tomou providências imediatas, porque a palavra oração é uma junção, é oração. Eu preciso orar e eu preciso ter ação. Não só conversar com Deus, mas atitudes. A oração, ela é um diálogo, a oração, ela é uma conversa, mas porém as atitudes irá lhe definir. Palavras podem até convencer, mas a atitude muda, transforma o ambiente. As palavras podem ser até comoventes. Estamos diante aqui de um plenário, de uma plateia, e pessoas que dominam aqui a oratória e conversam muito bem, de forma fluente. Tem até pessoas aqui bilínguas que falam em outros idiomas, conversa, oratória, mas as atitudes pode mudar a história. A atitude pode mudar todo o cenário e todo o ambiente. Observa que algumas atitudes ele vai tomar. O que ele fez? Tapou todos os poços ao redor. Quando ficou sabendo que Senaqueribe estava vindo, o que ele fez? Tomou uma medida, antecipou o golpe do inimigo, mandou tapar todos os poços ao redor. Era mais ou menos assim: o inimigo está vindo, verdade, ardiloso, ele é tinhoso, ele vem sem ser convidado, mas é o seguinte: também da minha água não bebe. Pode até vir, mas beber água aqui
não vai beber. É mais ou menos assim. Se levantou, levantou, mas vai cair e vai morrer. Oh glória, porque que depender de mim, não vou dar nem um copo d'água para ele. Mandou fechar todos os postos, oh glória. Segundo, fortificou os muros que estavam quebrados. Trocando para nós em miúdos, mandou fechar as brechas. Mandou fechar as brechas. Mandou tapar as brechas. Detalhe, fechou os muros que rodeavam a cidade, por dentro e por fora. É mais ou menos assim. Vou fugir da aparência do mal. Não parece nem ser mal, mas já vou meter o pé. Não diz o adágio? Vou meter o pé. Tchau. Parece ser mal, mas não vou ficar para ver. Sabe qual é o erro dos crentes hoje? É querer pagar para ver. Parece ser mal. Então, se parece ser mal, não vou esperar. Meu nome, ó, tchau. Acabou. Saio do meio. Corta a conversa, corta o relacionamento, não me edifica, não me traz paz, não me traz crescimento. A conversa ruim, corrompe, palavras torpes, tira o bom costume. Então eu preciso entender que a brecha eu tapo por dentro e eu tapo por fora. Eu tapo por dentro e eu tapo por fora. É noite de nós vigiar, vigiar, vigiar e orar. Vigiar e orar. Na verdade, o espírito está até pronto, mas isso aqui, ó, é carne. E essa carne é traiçoeira, enganadora. Ela quer te enganar. Há uma luta, há uma briga entre a carne e o espírito. O espírito está dizendo: vambora orar, vambora consagrar. Os dias são maus. Vambora descer na madrugada, se revestir, porque aquele ambiente é um ambiente satânico. Aquela casa é uma casa consagrada aos deuses estranhos. Vambora. Aquela instituição é uma instituição onde a promiscuidade, prostituição, a droga opera. Então, para tu estar lá, se não tiver revestido, se não tiver coberto pelo sangue dele, se não tiver pela graça, pela misericórdia, o inimigo é assim, vai minando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, vai minando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Quando menos espera, ele já está dentro. Ele já está dentro. Então Ezequias fez o que? Fechou os muros por dentro e fechou os muros por fora. Fortificou, fechou, tapou, levantou um outro muro ainda. Se já estava bom com um muro por dentro, um muro por fora, ele disse: levanta outro. Quanto mais segurança, melhor. Quanto mais vigiar, melhor. Ainda essa semana, conversando com a Radassa, eu disse: Radassa, é assim, conhece a planta chamada cacto? O cacto é cheio de espinho, não é verdade? É de 10 plantas, uma é uma rosa, 9 é cacto. Quem vai buscar o cacto? Ninguém. Mas a rosa que está ali, bonita, aparentemente viçosa, cheirosa, todo mundo quer pegar. Todo mundo quer tirar uma pétala, todo mundo quer tirar um pedaço, mas ninguém vai querer pegar um cacto. Ninguém vai olhar para o cacto e vai dizer: ó, cacto bonitinho, lindinho. Pois bem, disse para ela: seja cacto. Quando se apresentar os Brad Pitt, porque está cheio, né, pastor? Ver nossas menininhas, nossas filhinhas, com tanto custo, cuidando dela. Aí aparece os Don Juan para poder filosofar. Mostra logo os espinhos. Toma aqui, ó, tchá. Parece ser mal, então já vou jogar o espinho. Toma, até que se prove ao contrário, é suspeito. Não é isso que diz o Código Penal brasileiro? Até que se prove ao contrário, é culpado, meu amigo. Então, não seja rosa, não facilite, não dê brecha. O inimigo está buscando uma oportunidade para poder entrar. E depois que o inimigo entrar e batirá, não tira. Então esse moço vai fazer algumas medidas. Mandou fazer armas. Faça bastante armas. Não vou precisar. É melhor ter e não precisar usar do que quando precisar e não ter. É noite de nós recebermos armas espirituais.
É noite que o Senhor te trouxe aqui para te dizer: vamos buscar armas espirituais. Vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Vamos buscar a presença do Senhor. E a carta que chegou foi para poder amedrontar. E disse assim: você está pensando que o Egito vai te socorrer? A sua força e a sua confiança está nos cavalos e cavaleiros lá do Egito. Por que Rabi-Zequer trouxe essas informações? Porque Acais tinha parceria com o Egito. Acais tinha parceria com o Egito. Estou comendo pelas beiradas. Acais tinha parceria com o Egito. Então, compreendo neste dia de hoje: igreja não tem parceria com o Egito. Pode até parecer promissor, pode até parecer um favor, mas o meu medo é o que esse favor vai gerar depois. Quando eu recebo um favor, um benefício, a minha preocupação é: e esse favor eu vou ter que retribuir de que forma? Ninguém dá nada de graça a ninguém. Não existe jantar de graça, alguém paga a conta. A Bíblia diz que havia uma aliança entre Acais e o Egito. Ambos tinham parcerias. Observa o texto. Quando Rabi-Zequer olhou e disse assim: você está pensando que o Egito vai vir? Pois bem, já dominamos o Egito. Os assírios foi uma das maiores potências. Nem à toa que no ano de 722 derrubou Israel, sitiou a capital Samaria, e todos os reis da época caíram como seus vassalos, como seus escravos. Eram perigosos. A cidade de Nínive, você acha que Jonas não quis pregar para Nínive por causa de quê? Eles eram cruéis, eles eram massacrador, escalpelava. No ditado popular, arrancava o couro e botava na tábua, assim, igual uma cobra assim, ó, e botava lá para todo mundo ver na cidade. Os ninivitas eram um dos piores povos. Então os assírios tinham esta característica de massacrar, de maltratar. É assim que o mundo faz o pecado: massacra, humilha, está humilhante. Detalhe é, na minha época lá atrás, não sou tão velho, eu tenho 40 anos, mas na minha época, novo convertido, há 20 anos atrás, dizia mais ou menos assim: o diabo fez uma reunião, chamou o capeta Blaster, Master, capetinha, capetão, para poder parar aquele crente. Fizeram uma reunião para poder parar aquela igreja. Hoje não tem mais reunião não. O diabo já vem, já sabe quem vai usar. O diabo já entra, já sabe o momento, já sabe a hora certa. Não tem mais, não tem, é tudo fácil. Nós não damos mais trabalho para Satanás. É preocupante. Acende um alerta. A igreja hoje vive num momento de paz. Como paz se estamos em guerra? Que tipo de paz é essa? É uma falsa sensação de paz. Nós não estamos em paz, estamos em guerra. E a nossa milícia, a nossa melita, elas são espirituais. Nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade. O apóstolo São Paulo disse que essas hostes espirituais da maldade, elas estão nas regiões celestiais. Celestiais. Satanás antigamente pegava, derrubava o crente, humilhava ele e lançava no mundo. Hoje não, derruba, humilha e deixa dentro da igreja, diante dos nossos olhos. Tomamos cuidado. O inimigo não está brincando de ser inimigo. Satanás não está brincando de ser Satanás. Tem crente brincando de ser crente, mas Satanás não. Cumpre o seu papel e cumpre a risca. O que, pregador? Roubar, matar e destruir. Só depois de Jesus, 2024 anos
derrubando os homens e mulheres de Deus na terra. Então essa noite é noite de nós nos taparmos a brecha, é noite de nós entendermos que os planos e as promessas de Deus é maior, mas eu preciso me posicionar, eu preciso tomar algumas atitudes diante do Senhor. Quando a pronúncia veio, o Egito não vai lhe salvar, o Egito não vai lhe socorrer. Ezequias não tinha sua confiança no Egito, foi para a casa do Senhor, foi para o joelho, foi conversar com Deus, foi apresentar ao Senhor a necessidade. E observa que agora vem Isaías para poder tranquilizar o coração do rei Ezequias, e ali Deus toma a boca do profeta Isaías para poder profetizar. E se a confiança de Ezequias estava forte, agora aumentou, e ele não cedeu, ele não abriu mão dos princípios, ele não abriu mão da doutrina, ele permaneceu. Você tem doutrina, você tem ensinamento, tu é crente, rapaz, se posiciona. Cuidado com as artimanhas do inimigo. Ele vem para tentar nos iludibriar, nos enganar, vem enfraquecer a nossa fé, tirar nossa comunhão com Deus. Mas Ezequias não, ele tinha um alvo, ele sabia o Deus a quem ele cria. Permaneceu, agora rasgou as vestimentas, vestiu um pano de saco, apregoou um jejum. As guerras espirituais não se combate com a tecnologia, não se combate com a internet, não se combate com o smartphone, com o iPhone. Não é isso não. Isso é apenas coisa da terra. As guerras espirituais se combatem com coisas espirituais. Como pregador, orando, jejuando. Tem dia que tem que amanhecer indignado. Abre mão do café, abre mão da televisão, abre mão de tudo. É dia de consagrar. Faz um dia de proibição ao Senhor, como fez o profeta Joel. Profetizou e disse: fazei um dia de proibição. É o dia que você deve fechar tudo aqui na terra, para que o céu se abra ao seu favor. Quando nós entendemos que a nossa milícia, ela é lutada, guerreada de forma espiritual, quando nós entendemos isso, aí as coisas agora começam a fluir. O inimigo agora vai ter que entender que houve resistência. O apóstolo Tiago disse o que? Sujeitai-vos, pois, senão a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele vai fugir. Quem tem que sair é Satanás, é aquela pombagira do inferno. Quem tem que sair do ambiente onde Deus preparou para você estar lá é aquele endemoniado, é aquela endemoniada. Você não vai precisar sair do... Meu Deus! Você não vai precisar sair do ambiente, do lugar. Foi com muito custo, foi com muita lágrima, foi com muitas madrugadas sem dormir. Só Deus sabe o que você passou, só Deus sabe o que você enfrentou. Aí agora veio o inimigo para tentar tirar de você, para poder arrancar de você. Mas você não vai sair. Sujeitai-vos, pois, senão a Deus. Buscai do alto, busca do alto, busca do alto, busca do alto. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É com resistência, não é com força. É com resistência, não é com força. A força pode estar até no seu braço, mas a resistência vem do céu. É o céu que te capacita para resistir. É o céu que te dá capacidade de resistência. Agora, quando Senaqueribe entendeu que esse homem não ia arredar o pé, não ia abrir a porta da cidade para ser sitiada, ele manda agora outra informação. Agora é o seguinte: quem é o Deus de Ezequias? Quero saber se ele vai continuar enganando todos vocês, dizendo que esse Deus, quando ele o erro de Senaqueribe foi isso. Enquanto havia, escute isso aqui, enquanto havia negócios entre os homens,
Porque aqui é claro, é evidente. Aqui havia uma política, havia uma troca de favores e de favorecimentos. Enquanto havia política, aqui havia a diplomacia. Estava tudo bem, obrigado. Jeová não se mete. Deus não se envolve nas coisas do homem aqui na terra. Tem algumas coisas que eu tenho que até que me privar de falar. Mas Ele não se envolve com as coisas aqui dessa terra. Tira Deus desse negócio. Ele é muito precioso. Tira Deus. Negócios humanos estão sendo tratados nas recâmaras secretas. Acertos, troca de favores. Já estamos vendo aí os escândalos. Não sou eu que estou. Não. Nós estamos vendo. E ai daquele por onde vem o escândalo. Eu tenho que guardar a minha fé, preservar a minha coroa, porque o inimigo quer fazer o quê? Quer tomar. Você sabia que no meio de uma igreja o Senhor vem buscar uma igreja? Parece uma coisa esdrúxula de falar, né? Mas no meio da igreja Ele vai tirar um povo assim, ó. Eu não vou ficar no meio. Eu quero ir com Ele. Eu quero morar com Jesus. Se o irmão A, B não quer morar com Jesus, eu quero ir morar. Senão estou perdendo tempo. Prezado ouvinte, amigo, amiga, meu irmão, minha irmã, não perca seu tempo esquentando o banco da igreja. Aqui é uma preparação para poder morar no céu. Para poder morar no céu. E é a qualquer momento, a qualquer hora. Quarta-feira, abri a mídia social e eu tive um espanto, um susto. O pastor Wesley, lá de Camboriú, foi apenas fazer uma filmagem de uma manutenção no teto da igreja. Caiu, morreu. Já está lá com o pai. 50 anos. Um homem ativo na obra. Um homem que produzia há mais de 30 anos no campo missionário. Aí vem o Wendel com a insignificância dele, que começou ontem. Se Deus arrancou um homem desse da terra, de tantos anos de obra, uma meia dúzia de crente convencido que esse ano não ganhou uma alma para Jesus. É vergonhoso. Gostei do misericórdia. Hoje eu estou calmo, eu tomei meu medicamento, então eu estou bem zen. Passei a semana toda pregando, a coluna fez assim, tá. Aí eu tomei um negocinho para poder dar uma... Mas a palavra está sendo pregada. Eu disse para Jesus, não vou gritar lá hoje não, Jesus, é a primeira vez, cartão de visita, pastor Sérgio Reis não me convida de novo, mas a palavra está entrando. Quem já viu faca na manteiga? Desce assim, ó. Molinha. Elaide Renacan do Kel Avaraciaio. A presença de Jesus está no nosso meio. Então podemos entender que o crente tem objetivo, tem alvo, tem meta. Nós não somos pessoas aleatórias. Você tem um dono. Você não se envolve. Deixa quem quiser se envolver. Deixa quem quiser fazer. Ah, mas todo mundo. Você não é todo mundo. Todo mundo é muita gente. Você é diferente. Você é lavado, remido, purificado pelo sangue de Jesus. Agora, quando este homem aqui vai dizer quem é o Deus para livrar, para arrancar das minhas mãos, Senaqueribe se enganou, Senaqueribe se perdeu, porque quando essa afronta foi direcionada a Deus, enquanto estava direcionado aos homens, beleza, resolvam seus problemas e as suas indiferenças, mas agora é comigo. Agora ele mexeu com quem não deveria mexer. Agora vou mostrar para esse infeliz. Vou colocar um anzol no nariz dele. Vou puxar pelo nariz.
eu vou arrancar ele, eu vou mostrar que eu sou o Senhor vosso Deus e que eu não levo nenhuma afronta para casa. Para resumir e para nós orarmos para ir embora, para resumir, quando o Senhor decidiu descer, já foi para poder resolver. Já foi para poder resolver. Irmãos, eu estou pregando aqui e o Espírito da profecia está falando comigo. Jeová, de forma metafórica, Jeová já está com um passo à porta. Um passo à porta. Oh, glórias a Deus. Ele já está com um passo à porta. Falta pouco, vai acabar, já está chegando ao fim, já está chegando o grande momento. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Se purifica, se santifica, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu no arraial e matou 185 mil dos assírios. Ele deu o livramento ao povo dele. Está chegando a hora de nós recebermos o livramento deste mundo. Está chegando a hora que nós seremos arrebatados. Iremos morar com Jesus. Se isso não te alegra, se essa mensagem não te traz a paz, então eu sinto te dizer, está indo de mal a pior. O céu é a nossa satisfação. A morada com Deus, o lugar celestial, é o alvo da igreja. A Bíblia diz que o livramento chegou, mas foi necessário tomar algumas posições, tomar algumas atitudes e posicionamento. De uma só vez, num arraial, desceu um anjo e matou 185 mil assírios.